Na recepção da reitoria da UFG, um aluno solicita ao atendente um histórico escolar. O atendente informa que ele pode entrar na página da universidade e clicar para solicitar o histórico de forma online. Para isso, o aluno deve utilizar o localizador padrão de recursos denominado letra A, HTTP, letra B, HTML, letra C, www e a letra D, URL. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Pessoal, nessa questão é muito importante que vocês tenham percebido que no finalzinho da questão, ele indicou, para isso o aluno deve utilizar o localizador padrão de recursos. Por que era muito importante destacar essa frase final aqui, localizador padrão de recursos? Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha e a gente já volta para a questão. Acompanha comigo. Existe um determinado termo que usamos dentro dos conceitos de internet, intranet, da própria informática como um todo e das redes, chamado URL. URL é a sigla para localizador de recursos uniformes ou localizador padrão de recursos. E uma URL nada mais é do que a designação dos endereços dos recursos da internet. Percebe? O URL não é o endereço do computador conectado à internet, porque o endereço dos computadores conectados à internet é o IP. IP é o endereço dos que identifica os computadores, os computadores e dispositivos conectados na internet, mas a URL é o endereço dos recursos utilizados na internet, como, por exemplo, o endereço de uma página da web. Então, quando nós pensamos em URL, sempre vamos lembrar disso. O URL, que se chama localizador de recursos uniformes, que vem lá do inglês Uniform Research Locator, é o endereço dos recursos usados na internet, e aqui embaixo eu coloco um exemplo de uma URL. Por exemplo, quando a gente digita o endereço de uma página da web, todo esse endereço, desde o HTTP, partindo ali para o www, passando ali por uma empresa qualquer.com.br, quer dizer, desde o protocolo, passando pelo serviço World Wide Web, passando pelo domínio, tudo isso compõe a URL desse site, isto é, o endereço que me permite acessar esse recurso, nesse caso um site. Então o URL é o endereço dos recursos utilizados na internet, como por exemplo o endereço das páginas da web. Todo o endereço, aquele é uma URL. Quer ver? Ó? Vem comigo, vou dar um outro exemplo. Eu acessei aqui o meu navegador e acabei de digitar aqui na barra de endereços https://veonconcurso.com.br /veon-aprova-logo barra. O que é isso? Isso é o URL para acessar o site Veon Aprova Logo. Por que eu sei que é uma URL? Porque o URL é todo esse endereço que acessa um determinado recurso na internet, no meu caso, uma página da web. Agora nós já estamos preparados para a resposta da questão. No momento que ele disse que para isso o aluno deve utilizar o localizador padrão de recurso, ele estava dando a identificação do termo URL, que significa justamente localizador de recursos uniformes ou localizador padrão de recursos, isso depende da tradução. Mas sem dúvida nenhuma a resposta era URL, a letra D de Dinamarca. Por que a resposta não era HTTP? Porque HTTP não é um localizador padrão de recursos, HTTP é um protocolo. HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto e é o protocolo padrão para acessar as páginas da web. HTML é uma linguagem, HTML significa linguagem de marcação de hipertexto e a linguagem base para construção de páginas da web. www significa World Wide Web, que é simplesmente o serviço das páginas da web que acessamos. E URL é justamente, traduzindo, localizador de recursos uniformes ou localizador padrão de recursos, que nada mais é do que o endereço dos recursos que acessamos na internet, como, por exemplo, o endereço das páginas da web. Então, resposta, letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma.